Uma alegria inaugurar aqui mais um bate-papo com a autoridade, dessa vez com a ilustre presença da nossa superintendente Patrícia Sakovski. Patrícia dispensa maiores apresentações, atual superintendente adjunta do CAD, foi durante vários anos economista-chefe do CAD também, e hoje nos dá a alegria de participar de uma conversa, mais uma conversa organizada pelo Comitê de Concorrência do IBRAC, dessa vez organizada pelo Grupo de Mercados Digitais, aqui liderado pelo Ricardo Mota, pela Silvia Fagá e pela Marcela Matiuso. Patrícia, um prazer tê-la aqui, obrigado por aceitar o nosso convite. Antes de passar a palavra para o Ricardo, Silvia e Marcela, eu só queria dar alguns recados aí em nome do comitê sobre a nossa programação de futuras conversas e iniciativas, Então, como todos já estão razoavelmente acostumados, a gente costuma ter as nossas cestas de concorrência, semanalmente a gente procura ter conversas com autoridades ou discussões de temas internamente, ou com algum outro convidado sobre os diversos temas do grupo do Comitê de Concorrência. Hoje, mercados digitais, e não exatamente uma sexta, por conta do feriado. Na próxima semana-feira, na verdade, é véspera de feriado também, em que a gente receberá o conselheiro Sérgio Ravagnani para um bate-papo. Então, já que deixo o convite para todos, para que participem dessa conversa também. Um recado também que no âmbito do Comitê de Concorrência, a gente está organizando grupos de trabalho para analisar, discutir internamente e propor discussões sobre o conjunto de normativos e portarias editado recentemente pelo CAD. E, por fim, um recado rápido sobre o próximo evento organizado pelo Grupo Mercados Digitais. Logo mais na semana que vem, no dia 18 de abril, o IBRAC, esse é o Grupo Mercados Digitais, organiza, junto com a Logarithm, um debate sobre o PL 2120, para uma discussão de concorrência e inteligência artificial, que contará com a presença como palestrantes do Juliano Maranhão, advogado, Ana Frazão, ex-conselheira do CAD, e Giovanni Sartor, no próximo dia 18 de abril, das 10 às 11h30 da manhã. Os meus colegas aqui do Grupo Mercados Digitais vão poder, depois, ao final, dar mais detalhes sobre esse evento, e as inscrições podem ser feitas no site do IBRAC. Sem mais demora, Patrícia, novamente, muito obrigado, boas-vindas a todos os que estão aqui nos acompanhando, e Ricardo, a palavra é com você. Obrigado, Ricardo, obrigado, Patrícia, nossa convidada especial hoje. Só alguns avisos aqui de organização. Em regra, nós temos a nossa reunião, hoje a nossa convidada especial é a Patrícia. A gente tem alguns assuntos administrativos também que a gente cuida ao longo das reuniões, então eventos, projetos e coisas que o grupo está desenvolvendo, trabalhos que o grupo está desenvolvendo, e a gente deve deslocar isso para a segunda parte da reunião. Então, a gente vai ter a conversa agora com a Patrícia, e depois, numa segunda etapa, numa segunda parte, a gente trata desses assuntos. A pauta hoje não é uma pauta extensa, então a gente vai tentar aproveitar o máximo possível aqui da presença da Patrícia, para a gente conseguir percorrer aqui alguns questionamentos. E como o Ricardo colocou, acho que a ideia é a gente fazer uma conversa light, na verdade. O tema, na verdade, da conversa hoje, da reunião, é café com autoridade, ou café com debate, que é basicamente a gente poder chamar uma autoridade aqui, conversar um pouco, trocar uma ideia, algumas coisas que a gente sempre quis perguntar, e falta evento, falta um espaço para isso, falta um fórum para essa discussão. Acho que o fórum é esse.
Por isso, eu deixo também aberto para aqueles que quiserem fazer perguntas, aqueles que quiserem colocar perguntas aqui, coloquem no chat, coloquem no Q&A também, qualquer um dos dois funciona. A gente vai tentar monitorar aqui as duas ferramentas para fazer essas perguntas para a Patrícia. E aí, para vocês entenderem um pouco do formato, a gente, como tem muitos temas de mercados digitais, a gente tentou abordar aqueles que são, talvez, os mais quentes, os mais hot topics aí do momento, mas tem vários outros temas, outros tópicos que, se der, a gente pode ir encaixando aqui na conversa, mas a gente tem esses temas, a gente vai alternando ao longo desses temas na reunião, mas se surgir alguma pergunta depois, sobre algum tema que já passou, não tem problema, faça a pergunta, deixe no chat, a gente pode tentar voltar no assunto e eventualmente esclarecer algum ponto que não tenha ficado claro, que não tenha sido elucidado, ou alguma dúvida que a gente não esteja tratando. Então, eu acho que esse é o formato, fiquem à vontade para fazer perguntas. A Silvia e a Marcela vão comoderar aqui comigo essa conversa, então a gente vai intercalar aqui alguns temas também, e eventualmente a gente vai aqui também entrando nos temas para complementar ou para fazer alguma pergunta que não ficou exatamente clara a resposta. Mas queria só novamente agradecer, Patrícia, obrigado por ter topado aí perder esse tempinho com a gente, né, gastar esse tempinho com o comitê, para explicar esses temas. É um prazer enorme ter você aqui. A gente já discutiu alguns outros temas, né, de condutas laterais, de atos de concentração. Eu acho que mercados digitais vai passar por alguns desses temas também, mas aí com foco em mercados digitais, em plataformas, em tecnologia, enfim, outros assuntos afins. Mas só queria deixar primeiro aí o grande prazer que a gente teve de ter você aqui. Obrigado, viu? Bom dia, Ricardo Bota, Ricardo Botelho, Marcela, a Silvia, a Dora também está aqui, a todos que nos acompanham. É longe de ser uma perda de tempo, é um grande prazer participar. Bom dia a toda a comunidade, ter essa oportunidade de falar diretamente com todos, eu vejo como muito salutar, então agradeço novamente o convite. Hoje trouxe o meu chá, então não vai ser um café, mas espero que a gente possa ter aí discussões bem interessantes. Legal. Deixa, então, começar com o primeiro tema. Acho que o pessoal está ansioso para começar aqui com a conversa. Deixa eu começar, então, com o primeiro tema. E o primeiro tema, na verdade, teve até uma conversa essa semana, né? O presidente do CAD, Alexandre Cordeiro, ele deu uma entrevista e ele falou sobre critérios de faturamento para atos de concentração. Eu acho que o nosso primeiro tema que a gente queria tratar aqui é de notificação de atos de concentração, aí envolvendo mercados digitais. E ali naquela conversa, na entrevista, ou pelo menos naquilo que saiu na imprensa, o que a gente entendeu é que ele estava falando muito ali em relação a uma atualização de inflação, uma atualização monetária dos critérios, nada vinculado a alguma discussão específica sobre eficácia desses critérios ou pertinência desses critérios em relação a mercados digitais. E aí eu acho que a nossa pergunta é um pouco isso, né? Começar a abrir um pouco o debate aqui falando sobre esses critérios de notificação, mas aí focados não só não relacionados a uma atualização monetária, mas efetivamente relacionados a mercados digitais, à eficácia desses critérios e como vocês têm visto esses critérios. Então, qual que é a sua impressão em relação a esses critérios? Como é que a ESG tem trabalhado? Tem alguma discussão interna? Qual que tem sido, aí focado em mercados digitais, qual que tem sido a discussão interna em relação a esse tema? Bom, de fato, o Alexandre Cordeiro acabou adiantando muito da discussão, falando ali da eventual revisão de critérios de faturamento, né? Acho que cabe aqui aproveitar esse espaço para dizer que também eu compartilho dessa visão de que poderia ser interessante a gente conseguir ter mais foco. Os valores dos thresholds já estão um tanto desatualizados e conseguir capturar de forma mais focada o que merece uma avaliação maior, pode ser interessante, sim. E o que a gente está fazendo para identificar qual que seria essa mudança, primeiro aí em eventuais patamares. Então, tem essa atuação junto com o DE, que trabalha com vários cenários, vendo se a gente subisse, se a gente diminuísse, o que aconteceria, a gente deixaria de capturar diferentes tipos de operações que poderiam ser preocupantes ou não. E isso falando em termos de quantidade e de thresholds de faturamento, como você falou. Quando a gente foca em digital, a gente tem sempre aquela prerrogativa de poder
solicitar a notificação de operações, mesmo que elas não sejam de notificação obrigatória. Mas aí, como identificar essas operações? Será que a gente está de fato conseguindo capturar aquilo que merece um exame melhor? Será que só os critérios de faturamento, eles são suficientes, né? Então, nesse sentido, a gente também tem feito alguns trabalhos com o DE, explorando algumas frentes. Acho que até o Guilherme já chegou a se pronunciar aí no evento, na semana passada, em que ele trouxe uns estudos que estão sendo realizados, e aí já talvez indo um pouquinho para o próximo tópico, que é a questão de killer acquisitions, como identificar isso, né? Será que de fato isso é uma preocupação? Ou quando a gente tem eventual aquisição de concorrência nascente ou concorrência potencial, isso é tudo a mesma coisa, né? A visão seria que não. E então, quando a gente olha empiricamente para o que tem acontecido, de fato, será que essa é uma preocupação muito grande? Então, alguns estudos ali estão sendo feitos, olhando de forma mais geral o que tem acontecido no mundo, para identificar o que seria isso. Algumas conclusões preliminares seriam que não seria algo tão volumoso quanto talvez possa gerar preocupação, e aí um dos focos seria também fazer isso para o Brasil. Então, o IBRAC vem acompanhando um esforço que a gente fez também de levantamento de várias operações ocorridas nos últimos 10 anos de players de tecnologia. Então, com esse volume de informações, provavelmente que ainda deve ser complementado com outras a serem demandadas, a gente vai conseguir olhar para essa massa toda, né, ver se tem algo mais que deveria ser capturado e que não esteja sendo capturado, né? Então, com isso, eventualmente, aprimorar também as nossas formas de identificar aquelas operações que possam merecer um escrutínio maior e ver se, de fato, tudo o que preocupa de forma mais teórica, né, precisa ali de alguma ação, ou o que a gente tem já é suficiente. Então, isso é um pouco aí do que a gente tem feito, e talvez ainda nessa toada, né, com receio de a resposta ficar muito longa, uns outros focos que a gente também tem tido são os seguintes. O recurso que a autoridade tem, ele é escasso. Como é que a gente vai usar esse recurso, né? Então, se eu diminuo lá o volume de operações, eu já tenho aí potencialmente um ganho. Mas se eu for ficar procurando essas operações, não sou só eu, CAD, que estou procurando, né? A gente tem um esforço do mundo inteiro fazendo isso. Então, talvez a gente possa economizar esses recursos das autoridades como um todo com essa cooperação internacional, que, né, uma autoridade identifique, olha, essa operação aqui, ela está me preocupando, o que vocês, CAD, estão achando? Vocês acham que ela também tem preocupação, né? Ou então, eu sou uma autoridade que já fez um esforço bastante amplo para tentar identificar aí eventuais problemas, então compartilhar um pouco desse aprendizado para a gente ver se de fato há algo mais a ser feito. Então, isso falando da cooperação aí entre autoridades, e um outro fator muito relevante que nos parece para identificar aquilo que merece um cuidado maior, vem do próprio mercado, né? Então, os agentes, eles estão ali no dia a dia, eles conseguem ter mais informação sobre o que pode ser de fato preocupante. Então, o canal de denúncias é visto por nós como bastante relevante para nos ajudar a identificar aquelas operações que, né, não sejam eventualmente de notificação obrigatória, mas que mereçam esse cuidado. E aí, como a gente está falando, a comunidade também, as empresas também, em caso de denúncias desse tipo, é muito relevante a tempestividade. Como o nosso prazo para pedir a notificação de operações assim é curto, né, 1 ano depois ali da
da consumação. Então, na identificação de eventuais operações desse jeito aqui, se venha rapidamente à autoridade para que a gente possa fazer esse exame. Legal. E aí, acho que isso a gente está falando muito em questão de filtros, né, para a gente entender o que para separar o que é relevante, o que não é relevante, até em termos de notificação, não notificação. Em termos de análise de mérito, especificamente, aqui falando de uma notificação aí que obviamente não caia no sumário, que seja uma notificação um pouco mais robusta do ponto de vista aí de impactos concorrenciais. Hoje, para mercados tradicionais, ou o que a gente chama de mercados tradicionais, para mercados, em regra, o CAD tem guias, o CAD tem uma jurisprudência consolidada, de sorte que é possível, em muitos dos casos, talvez em 90%, 85% desses casos, é possível as partes identificarem de antemão quais são os problemas que a operação vai gerar e até já oferecer remédios de antemão, já propor alguma coisa no próprio ato de notificação. Para mercados digitais, a coisa fica um pouco mais diluída, porque, primeiro, porque não tem uma jurisprudência ainda, não tem casos suficientes ainda sobre esse ponto, sobre concentrações efetivamente robustas, mas a gente tem visto discussões ao longo do mundo sobre como tratar no mérito, como separar e você identificar exatamente aquelas plataformas cujas aquisições vão ser problemáticas e aí já precisariam oferecer remédios. Vocês têm alguma discussão sobre isso, alguma proposta sobre isso já em trâmite para tentar identificar, ou ainda que seja interno dentro da SG, você já tem alguma ideia de como tratar esses casos, ou quais são os triggers que o caso tem que ter para que acenda um farol amarelo ou vermelho dentro da autoridade? Então, acho que o primeiro trigger é assim, isso daqui me chamou a atenção, estou achando que isso possa ser preocupante. Aí, trazer clareza para essa preocupação, e a gente tem colocado isso como o desenho da teoria do dano. Então, eu tenho essa operação, ela me chamou a atenção, seja pelo valor da operação, seja porque ela está sendo muito discutida no mundo, então eu vou tentar olhar para essa operação e tentar pensar, por que essa operação poderia gerar alguma preocupação concorrencial? E tentar traçar essa teoria, né, da forma mais clara possível. Então, talvez começando ali pelo nosso beabá, eu tenho sobreposição horizontal, eu tenho integração vertical, com caso de plataformas, eu tenho aí relações que se assemelham a integrações verticais, né, com lados sendo insumos ali para a plataforma. Então, tentar desenhar por que eu acho que isso daqui pode ter um problema concorrencial. E aí examinar, isso é concorrencial mesmo? Então, acho que é um primeiro filtro, né? Isso aqui é uma proteção da concorrência, ou eu tenho ali uma eventual proteção de concorrentes, né? Como que eu vou fazer a diferenciação desses dois aspectos? E outro, se tem elementos faltantes para desenhar essa teoria ou para testar essa teoria, aí usar o nosso teste de mercado, usar a instrução para preencher essas lacunas, né? Então, me parece que esse seria um método para identificar eventuais problemas e fazer essa análise de mérito, né? Então, o que é o problema? Há, de fato, um problema, e aí buscar insumos para identificar se eu consigo mesmo ver elementos que mostrem isso. Não, perfeito. Patrícia, e de novo, bom dia, né? Bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente. Queria aproveitar, né, que você tocou um pouco, assim, pincelou essa questão, que é o grande tema enfim, cada um chama de um jeito, mas acaba que o termo Killer Acquisitions é um que a gente vem usando muito por causa da literatura e da jurisprudência internacional, né? Então, esse assunto, como você já mencionou, assim, é muito complicado, é muito difícil você conseguir fazer uma segmentação. O Guilherme abordou isso mesmo num outro encontro que ele teve com a gente, salvo engano foi dentro do Comitê de Economia, e é uma discussão muito complicada mesmo da gente conseguir achar parâmetros, né? Mas você mesma mencionou
que, enfim, a ASG e o DE têm se debruçado até no escopo daquele meio que estudo de mercado, né, que vocês estão fazendo, não é propriamente uma investigação, assim, de quais poderiam ser critérios, né, para analisar esse tipo de operação em específico. E é assim, óbvio que tem várias questões que provavelmente ainda estão sendo discutidas, mas eu não sei se vocês já têm alguma conclusão, assim, preliminar que vocês acham que é possível de compartilhar, assim, sobre algum tipo de critério mesmo, ou como, pelo menos, vocês estão pensando em tentar elaborar esses critérios, né, com base em quê? Porque a gente tem vários papers acadêmicos que cada um propõe uma coisa, né, então, a gente tem que olhar para o valor da aquisição versus o número de usuários que aquela plataforma tem, para ver se tem algum tipo de compatibilidade, porque se não tiver, isso é um indicativo de que aquilo seria uma aquisição de um potencial concorrente, enfim. Mas não sei, assim, como que vocês estão pensando e se você consegue antecipar alguma coisa para a gente. Aí, colocando uma visão tanto própria, né, o que seria o foco ou a abordagem que a gente tentou fazer, né? Em primeiro, há preocupações que surgem com o mundo digital e discussões em muitos fóruns, né? Então, a nossa primeira tentativa foi ver essa preocupação, ela subsiste, né? E como que eu vou sair da teoria? Vou tentar ver o que está acontecendo. Então, o nosso esforço de fazer esse estudo, esse acompanhamento de mercado, pegar mais informação, olhar para o que a gente viu já do que aconteceu, será que teve operações que a gente não pegou e que precisaria ter pego? Então, talvez a primeira avaliação é olhar para o máximo de informação que a gente tem, ou para a informação que a gente consegue coletar, para primeiro pensar, há necessidade de alteração? Então, não partiria de uma premissa de que há necessidade. Então, né, se houver a necessidade mesmo, aí é que a gente precisaria, talvez, então, qual será o novo critério, né? Por enquanto, quando a gente olha frente a outras jurisdições, essa nossa possibilidade de analisar, né, atos de concentração que não sejam de notificação obrigatória, ela dá uma liberdade, um escopo muito grande para a autoridade. Eu vejo como limitador essa questão do tempo, né, porque até eu identificar, de repente, quando eu identifiquei, já está muito em cima da hora, não dá para eu fazer ali uma análise mais cuidadosa para saber se é um timing ou não, né? Então, entendo que a nossa abordagem é essa. Estudos preliminares ali do DE, ainda não com foco tanto no que a gente coletou de dados do Brasil, que ainda está sob análise, né? Eles deram um pouco desse indicativo de que ali o que foi identificado como killer acquisition, que seria a compra e a descontinuidade, que seria ali o mais preocupante mesmo, era um percentual pequeno das operações ali que tinham sido analisadas, né? Se não me engano, acho que algo em torno de 5%. O fato de ser 5% e ser pouco não significa também ao mesmo tempo que essas devam ser descartadas, né? Mas para o Brasil, como será que vai ser isso? Então, definir um pouco essa metodologia de análise, aplicar essa metodologia de análise aqui para o caso brasileiro. E aí ver, será que a questão é melhorar ou aprimorar o nosso uso ali do pedido de notificação de não obrigatórios, ou ter mesmo ali um ajuste mais substancial, né, dos nossos critérios. E talvez falando ainda um pouco dos critérios, a gente tem sim pensado, avaliado a revisão dos valores monetários, mas tem duas iniciativas que estão em curso também, essa de pensar em rever, mas essa outra de como a gente tornar a análise desses casos mais célere via automação, né? Por quê? A gente analisar esses vários casos também permite uma visão do que está acontecendo no mercado, e com isso ajudar a identificar certas tendências e possivelmente ter um feeling melhor para questões que possam ser preocupantes, né? Então,
o lado bom, talvez, de a gente acabar olhando para essas muitas operações que acabam tendo mesmo uma aprovação sem restrição, nos dá um radar do que está acontecendo no mercado e um pouco de informação para tentar ver, não, isso aqui é uma tendência, ou, eu tenho esses diferentes tipos de casos, isso me ajuda, inclusive, a pensar como que eu analiso, como que é um método bom de eu analisar, né? Eu tenho como se fosse uma amostra ali boa para me ajudar a pensar. Né? Só que, é claro, isso não pode ser feito em detrimento ali do ambiente de negócios, a gente tendo muita morosidade para analisar operações ali que não tenham preocupação mesmo. Então, por isso, esse balanço dessas duas frentes. Não, perfeito. Acho que faz sentido mesmo. E, enfim, é isso, né? É tentar achar um caminho para resolver um problema que todo mundo sabe que não é um problema simples, né? Então, é um pouco um exercício também de tentativa e erro, né? Assim, de, putz, vamos tentar por aqui, se não estiver funcionando, a gente tenta outra metodologia e outros métodos de análise. Acho que a gente está vendo que internacionalmente isso está acontecendo também, né? Então, com certeza, o caminho é por aí. Obrigada, Patrícia. Imagina. Emendando assuntos polêmicos e tentativa e erro, a gente tem um tema até recorrente aqui, que é justamente a definição de mercado relevante, né? Que a gente, não só aqui no Brasil, mas fora do Brasil, toda hora discute mercado para vários mercados isso já é um problema, mas mercados digitais acho que impõe um desafio bem grande, porque tem muitas zonas cinzentas, é difícil identificar com clareza em determinado período do tempo qual que são os principais concorrentes, né? E aí até uma discussão se vamos olhar mais sobre a ótica da demanda, da oferta, porque talvez os concorrentes não apresentem características de oferta tão parecidas, mas competem entre si apesar disso, né? Então, esse é um desafio importante e a gente tem alguma percepção de que, diante de toda a discussão, se realmente mercados digitais vale a pena mesmo definir mercado relevante ou não, até que ponto deixa essa discussão relativamente em aberto ao longo da investigação para depois, muitas vezes, acabar definindo, se concluir que tem que ser feita uma condenação, mas no caso de arquivamento talvez possa se manter uma definição de mercado relevante em aberto, por exemplo. Tem um pouco dessa percepção, até que ponto, de fato, essa percepção realmente se valida, o entendimento do CAD seria mais nessa direção? A minha visão também é que o mercado relevante, os nossos diferentes tipos de análise, são instrumentos para a gente identificar se a gente tem um problema concorrencial ou não, né, e não um fim em si mesmo. A definição de mercado relevante acaba sendo muito útil, né, para justamente procurar identificar o que pode ser o eventual problema concorrencial ou não. Então, em geral, a gente parte ali da jurisprudência para ver como o CAD tem analisado esses mercados, então, partindo ali do passado, e aí eu vou tentando fazer esse desenho para conseguir desenhar melhor essa minha teoria do dano, né? Por que eu acho que isso tem problema? Então, a minha visão é sair do automático, da aplicação de só ali, né, regrinhas, sem, e que possam não dar conta do que está acontecendo no ambiente concorrencial, né? Então, a questão da definição de mercado relevante, ela se torna muito complicada quando a gente entra em plataforma, que é o que a gente mais tem em mercados digitais, né? Então, será que eu preciso segurar um caso se eu não conseguir bater o martelo, fechar com unanimidade se o mercado é o da plataforma, se é esse, se é aquele, né? A minha visão é que não, é que a gente tem que tentar entender o que é a dinâmica concorrencial, o que está acontecendo. Então, eu vou começar esquematizando, né? Então, quando a minha visão é assim, vamos tentar entender o modelo de negócios, por exemplo, das requerentes, no caso de um ato de concentração, no caso ali, né, de conduta unilateral. O que eu estou vendo? É uma plataforma, aí essa plataforma, ela faz o quê? Ela une esse lado, quem está desse lado, desse outro, quem está desse outro, né? Como que é a monetização dessa plataforma?
E na oferta desse serviço, essa é a única forma de monetizar? Esse é o único modelo de negócios possível para isso? E o que me parece é que cada vez mais isso não se configura. A nossa análise tradicional, ela olha lá, né, sobreposição horizontal, integração vertical, e quando a gente olha ali integração vertical, é como se a gente supusesse que os modelos são um tanto uniformes. Aí eu vou ver o share conjunto, e aqui eu vou ver o share. Então, eu suponho que essa empresa tem essa estrutura do up e do down, e essa outra também tem do up e do down. O que parece acontecer em mercados digitais? Cada vez mais eu tenho uma empresa que adentrou, juntou essas duas partes, digamos, num produto só, essa outra que atua mais assim, né? Então, isso tudo vai trazendo mais complexidade. Como eu faço um market share comparável? Que métrica que eu uso? Né? Então, se eu fico muito preso numa caixinha ali, né, o mercado relevante é esse, então talvez haja uma hipótese de que tudo seja muito comparável. Eu vou tentar fazer essas aproximações que me permitem, que vão me permitir analiticamente entender melhor o problema, tratar melhor o problema. Mas o principal, a meu ver, é entender como que a concorrência está acontecendo, né? E aí, então, usar esses elementos, mercado relevante, toda a nossa técnica mais tradicional para ajudar a pensar isso, mas não como algo rígido que nos impeça de entender a dinâmica que está acontecendo. Tá. Então, claro, realmente tem que ir numa análise que vai se configurando realmente muito caso a caso, difícil criar regras gerais, né? Mas, então, pensando aqui um pouco, é complexo, né, porque fazer toda essa análise, inclusive porque relações acabam virando até às vezes mais diagonais, né, não são tão horizontais ou verticais, por vezes são diagonais, e aí traz bastante complexidade para essa discussão. E considerando isso, e também uma necessidade de racionalizar o emprego de recurso público, quando que você imagina que é o melhor momento, né, ao longo de uma instrução, de uma CEA ou de uma investigação, para realmente se definir o mercado relevante? Para se ter essa discussão, ao longo de todo o processo, a partir dele, ele tem que ser o início da conversa? O meu entender é que ele é um bom início de conversa, né, porque ajuda a situar. Então, aqui eu tenho um eventual problema que está envolvendo esses mercados, né? Então, vou tentar esmiuçar melhor. Eu tenho ali um método de análise, né? O que é o produto. Então, uso aquilo já como um ponto de partida para análise. Então, por exemplo, se tem uma representante que quer trazer uma representação para nós, trazer um cenário inicial de mercado relevante é muito útil, né? Então, estou vendo que é mais ou menos dessa forma, estou entendendo, isso pode ser esmiuçado ao longo da instrução, né? Muitas vezes, quando eu tenho um mercado que está em transformação muito grande, é possível que essa visão do mercado relevante, que talvez até esteja sido colocada inicialmente ali em âmbito de PP, ou que esteja sendo colocada ainda nas discussões em âmbito de pode ser que isso evolua conforme a gente vai entendendo mais o funcionamento daquele mercado, né? E indo dessa maneira. O que mais que eu entendo que pode acontecer? Talvez seja possível não cravar uma definição de mercado relevante, mas trabalhar também com cenários, né? Então, não há uma clareza total se isso daqui, isso se confunde, mas, eu considerando dessa forma, eu considerando dessa outra, em ambos os casos eu não tive problema, então eu conseguiria afastar, né? Então, eu acho que mais do que definir com rigidez, tem que ser sempre aqui, tem que ser sempre ali, nosso foco tem que ser sempre procurar o que é o problema, né? E usar todos os instrumentos à nossa disposição para ajudar a entender se existe ou não esse problema e corrigi-lo, né?
na eventualidade aí de um remédio, no âmbito de um TCC ou algo assim. Não, perfeito, acho que a gente vai acabar discutindo, inclusive, isso um pouco mais à frente, mas voltando aqui, então, entendo e concordo, né, que, na verdade, a grande função da definição de mercado relevante é circunscrever onde pode estar o problema, né? E a gente tem visto que para mercados digitais, por vezes, para circunscrever onde pode estar o problema, um conceito que tem sido usado, que não é exatamente mercado relevante, mas que tem sido usado para também separar um pouco a discussão e dar foco onde pode estar o problema, é justamente o conceito de gatekeepers, né, que é uma forma que, inclusive, baseado na regulação que está acontecendo na Europa, do DMA, e que tem sido muito debatido em todas as jurisdições. É uma forma de você tentar identificar quais são os agentes, então, né, em vez de delimitar o mercado relevante, então, quais são os agentes que poderiam estar trazendo alguma preocupação até para se pensar em regulação ex ante, né? Então, quais tipos de agentes mereceriam alguma atenção especial, seja para regulação ex ante, mas também, talvez, para uma intervenção antitrust a posteriori. E aí eu queria discutir um pouco com você, até que ponto você entende que esse conceito realmente se aproxima de uma Essential Facility, do conceito de Essential Facility dos termos econômicos, que uma Essential Facility acaba trazendo obrigações específicas para esse agente, né, que seria detentor de uma Essential Facility. Então, queria debater muito para você como é que você enxerga a definição desse conceito, até que ponto se aproxima de uma Essential Facility, como é que você imagina isso afetando a identificação dos problemas no CAD, e se isso vai, de alguma forma, auxiliar na discussão de uma análise de uma SEI ou de uma conduta anticompetitiva. Uhum. A minha visão também é que, por mais que a gente tenha esses novos agentes, né, tenhamos esses que poderiam ser caracterizados como gatekeepers, me parece que o cerne mesmo continua similar, né? Então, eu tenho poder de mercado, eu vou ter capacidade de fechamento, né? Eu tenho ali uma infraestrutura que é, em grande medida, necessária, ou podendo até, eventualmente, se tornar essencial. Então, a minha visão seria de ter menos apego às terminologias, né? Entendo que elas vão se mutando e elas vão tentando trazer mais clareza para um fenômeno que a gente está enxergando, mas esse fenômeno, de fato, parece não se afastar muito das preocupações de sempre, né? Eu tenho ali poder de mercado, poder de fechar, né, para demais concorrentes, e aí entendo que eu consigo fazer essa análise sem necessariamente ficar rígido ali num quadradinho de mercado relevante, mas vendo a questão concorrencial, ou seja, os princípios parecem um tanto similares. E aí, quando a gente olha para mercados digitais, gatekeeper, Essential Facility e tudo mais, também me vem muito a questão de remuneração do investimento feito, né? Então, muitas infraestruturas essenciais, elas têm ali o seu custo. Então, como que eu vou também levar isso em consideração na análise, né? O que eu quero dizer com isso é que me parece que, no caso de mercados digitais, o elemento dinâmico é que torna tudo um pouco diferente, né? Então, é tudo mais rápido, né? Eu tenho um mundo, né, não mais linear, mas não linear, então os efeitos são exponenciais, tudo escala muito rapidamente. Então, eu preciso levar em consideração esse dinamismo. Agora, ao olhar esse dinamismo, isso significa também eu olhar a evolução do mercado como um todo, né? Então, muitas vezes, eu posso ter até situações em que um gatekeeper, por exemplo, um marketplace que tenha se tornado extremamente relevante, né?
eu, às vezes, até nas discussões ali com a equipe, a gente coloca, assim, né, vamos supor, então, que nós aqui todos plantamos batatas, e está difícil a gente chegar ali e vender as nossas batatas diretamente ao consumidor, então vamos construir aqui um mercado. E a gente, né, na hora extra, fica lá, constrói esse mercadinho, e esse mercado, ele dá muito certo, então, atrai ali muitos consumidores, eu consigo aumentar o volume de consumo daquele mercado, e aí outros concorrentes olham e veem, nossa, ficou muito legal, né, será que tem espacinho aí para eu também poder aproveitar? E de repente tem uma parte lá no canto que tá vaga, e a gente pode dizer, né, pode usar aquela parte, né, mas aí, né, será que aquela parte não é tão legal, né, mas eu que construí o mercado, né, então, como que a gente toma cuidados, assim, para que, a depender de como a gente também trata da questão, pode não se tornar interessante construir esse mercado. Significa que eu não posso ter abusos nisso de forma alguma, mas aí houve uma tentativa de olhar dinamicamente também para trás. O que levou à situação de hoje, né? Houve aí investimentos e riscos tomados por ali determinados agentes. Como que a gente mantém incentivos para que esse tipo de investimento continue a acontecer, né? Para que eu não iniba, para que eu tenha um ambiente de negócios em que aí os empreendedores tenham vontade de construir, porque eles vão poder ser remunerados por esse investimento, né? Ao mesmo tempo, como eu também evito abusos que possam decorrer disso. Não, entendido. Obrigada, Patrícia. Acho que realmente são pontos acho que vão ter que ser considerados muito no caso a caso, né? Não vai... É bem desafiador essa ideia, talvez, de ter realmente uma regulação muito ex-ante, que se baseie no conceito rígido, de definições que, no fundo, podem se alterar muito rapidamente, dinâmicas que podem se alterar ao longo do tempo, né? Acho que temos aqui pergunta da plateia. Ricardo. Temos duas, eu acho que pelo menos uma delas dá para a gente endereçar. Eu acho que a do Rafael a gente pode, talvez, a gente vai falar um pouquinho de organização interna da SG, e eu acho que a gente vai tratar um pouquinho sobre essas questões de mercados e divisão, mas talvez a do Fernando, como o tema já passou, acho que vale a pena a gente endereçar, porque ele está perguntando aqui sobre Killer Acquisitions. Eu vou ler rapidamente aqui, Patrícia, mas está no Q&A também, se você quiser acompanhar. Uhum. Ele fala o seguinte, Patrícia, é o Fernando Amorim, tá? Patrícia, parabéns pela ótima exposição. Pegando o gancho da pergunta da Marcela sobre Killer Acquisitions, você acredita que haveria um espaço institucional para, em tese, revisar uma operação sumariamente aprovada, mas que o monitoramento ex post levasse a uma conclusão concreta sobre a criação de problemas anticoncorrenciais não previstos? Aí ele dá o exemplo aqui de criação ou reforços de novas barreiras à entrada. Então, acho que a pergunta dele é mais ou menos no sentido de, CAD aprovou a operação, previu-se um determinado efeito, esse efeito não se concretizou ex post, se você entende que haveria espaço, nesse caso, para revisar a operação, o CAD reanalisar a operação. Fernando, obrigada pela pergunta aí, bastante interessante mesmo. Um princípio pelo qual eu prezo muito é a segurança jurídica, né? Então, um primeiro olhar seria ter um cuidado bastante grande em ir e vir, né? Então, não é, e que eu tenha ali essa insegurança muito grande, né? Agora, o que me parece um caminho bastante interessante é o seguinte, a gente tem a atuação para a proteção da concorrência por diferentes âmbitos, né? Não só pelo controle de estruturas anterior, mas o controle de condutas. Então, que problema será esse que talvez tenha sido identificado depois? Esse é um problema que poderia ser tratado como conduta, né? E aí,
havendo uma conduta, e aí tomem com... Estou falando isso de forma leve, não temam que o caso vá para essa linha, mas estou dizendo, né, num extremo, se eu tenho uma conduta muito gravosa e que precise ser remediada, existe também a possibilidade de imposição de sanções ali, né, não pecuniárias referentes à conduta. Então, e que poderiam, inclusive, ser estruturais. Então, talvez essa pudesse ser uma abordagem que mantivesse a segurança ali, né, jurídica, mas que também coibisse eventuais problemas, né. Ao meu ver, se uma decisão foi feita com base em informações enganosas, né, então isso sim poderia sujeitar uma revisão, ou revisões ali previstas no âmbito de um ACC também. Mas essa atuação pelas duas frentes me parece também bastante relevante. Então, o intuito é fazer com que o controle de estruturas, com que o CAD ajude o ambiente de negócios, a gente tem um ambiente em que as empresas possam concorrer. Então, se eu tiver um ato de concentração, controle de estruturas é para ele ser cuidadoso, mas permitir o empreendedorismo das empresas. O que a gente não quer? A gente não quer condutas, a gente não quer infração, a gente não quer limitação da concorrência, né? Então, atuar aí de forma mais cuidadosa aí por essa via parece relevante. Patrícia, deixa eu aproveitar e entrar num outro tema também um pouco controverso, né, que é sobre condutas anticompetitivas, aproveitando aí esse gancho sobre essa passagem de uma análise ex ante de estruturas para uma análise ex post de condutas. Enfim, tem muita coisa sendo publicada ultimamente sobre condutas, mas há uma crítica corrente sobre, e não a autoridade brasileira, na verdade, isso no mundo inteiro, e muito mais lá fora, acho que a autoridade americana foi criticada bastante nesse aspecto, mas queria entender sua visão. Tem uma crítica de que hoje em dia nós estamos num momento de under-enforcement, né, de um enforcement, de uma ação da autoridade abaixo daquela esperada ou abaixo daquela necessária. Você acha que nós estamos realmente nesse momento? Você acha que esse momento está passando porque surgiram várias investigações? Qual que é a sua análise, um raio-x aí do momento que a gente está vivendo em relação a condutas? Eu tenho uma busca bastante grande por uma neutralidade, né? Então, eu dizer que entendo haver um under-enforcement teria aí um pré-julgamento, sem ter ali os dados e as informações. Então, eu seria reticente em dizer que vivemos um momento de under-enforcement. Entendo que vivemos, como sempre viveremos, momentos em que a gente se defronta com novidades, com desafios, e precisamos nos adaptar para dar conta desses desafios, né? Então, colocamos aqui a questão de plataformas com os seus dinamismos que tornam tudo muito mais rápido, né? Então, precisamos nos adaptar, mas eu seria cuidadosa em dizer que vivemos um momento de under-enforcement ou o contrário. E eu acho que talvez, você tem razão, acho que talvez muitas dessas críticas estejam relacionadas a uma análise já de mérito sobre o tamanho das empresas, sobre a existência de grandes conglomerados e, de certa forma, as ferramentas antitruste disponíveis, né? Geralmente essa discussão ela vem sempre relacionada a isso. E aí a minha pergunta para você seria o seguinte: qual que é a sua opinião sobre as atuais ferramentas que a gente tem em mão? E especificamente sobre o Brasil, que eu acho que são as ferramentas também disponíveis internacionalmente, mas em relação às ferramentas da legislação brasileira, como você encara essa discussão, essa crítica de que precisaríamos de novas ferramentas? Minha visão é que a nossa legislação
nos dá poderes um tanto amplos, né? Vindo ali do IPEA, né, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, eu penso às vezes, né, que talvez o sonho do pesquisador seja ter a possibilidade de pedido de dados ali do CAD, né? Então, seja em termos de pedido, seja em termos de possibilidade de atuação com imposição, por isso que eu falei de forma muito cuidadosa ali, né, de questões estruturais em cima de conduta. Então, ferramental de atuação me parece bastante amplo. Ferramental de análise, me parece que há muitas ferramentas disponíveis, entendo que a gente poderia usar mais, e entendo que há outras disponíveis e que não são tão usadas e que poderiam ter potencial, né? Então, deixa eu ver se eu organizo melhor, né? Em termos de legislação, o que a nossa lei dá, entendo que ali parece suficiente. A gente está, como falamos ali no começo, pensando na questão de notificação, se estamos dando conta, se haveria ali uma necessidade de ajustes, mas poderes de fazer, me parece que são suficientes, são um tanto amplos. Ferramental de análise, entendo que o que existe, existem ferramentas que a gente aplica e ferramentas que a gente aplica e poderia aplicar mais. Por exemplo, entendo que temos espaço para mais estudos quantitativos, que poderiam trazer muita luz para análise de condutas, então, ferramental existente, consolidado, e que poderíamos usar mais, né? Temos feito um esforço no CAD de ampliar isso, seja ali pelo aumento, né, que a gente vê nos últimos anos do DE, a tentativa de aproximação ali da superintendência com o DE para trazer um pouco mais desses estudos, desse ferramental que já existe para robustecer as nossas análises. E, além disso, eu entendo que tem ferramentas disponíveis novas que são pouco utilizadas no antitruste e que poderiam, sim, nos beneficiar, né? E essas eu entendo que merecem exame e mais uso, né? Entendo até que as autoridades com mais recursos podem também puxar isso, como já estão fazendo, e pelo meio da cooperação internacional, a gente fazer com que haja um espalhamento, uma difusão dessas técnicas que podem ser muito úteis. Por exemplo, toda a questão de dados, de Big Data, tecnologia, algoritmos, todos esses são instrumentais que estão à disposição das empresas, mas estão à disposição das autoridades também, né? Então, a gente teve agora o ICN Merger Workshop, e a gente vê, por exemplo, um ferramental muito interessante do CMA, utilizando Big Data, utilizando text mining para leitura de vários documentos que podem ajudar na instrução de casos, né? A gente vê a aplicação aqui no próprio CAD, né, que a gente tenta de utilização de bases de dados disponíveis de clientes para a gente fazer delimitações de mercado relevante mais específicas. Então, em alguns casos, a gente tem metodologias que partem de pressupostos, talvez, em alguns casos, já não tão atuais, quando a gente tem também bases de dados muito ricas de comportamento do próprio consumidor, né? Então, tem possibilidade de uso de ferramental de análise de grandes bases de dados que pode, sim, ser utilizada, né? E um ponto que me parece muito relevante de explorar é de análise de redes, né? Então, muito de digital parece ligado a redes. A gente já tem amplo estudo de redes quando a gente fala de infraestrutura física, me parece, quando a gente fala seja de gás, né, telecom, a gente já tem massa crítica
de pensar nesses mercados, né? Como que a gente pode usar mais disso para pensar também mercados digitais que são baseados em redes, são outros tipos de redes, às vezes redes virtuais, mas que também são redes. Como a gente usa ferramental de análise de redes, não ali do Antitruth, né, a análise de redes mesmo, né, para aprimorar a nossa visão, né? Então, eu coloco em aviação, muitas vezes a gente olha ali rotas, né? Mas qual que é o impacto de uma eventual operação sobre a malha? Como que a gente pode olhar melhor, dar conta melhor, né, dessas questões? Então, entendo que há espaço de avanço no nosso ferramental, no nosso toolkit, aí nesse sentido. Entendi. Deixa eu aproveitar, tem uma pergunta da Luciana, que eu acho que ela se encaixa muito com a minha próxima pergunta. Eu vou ler aqui a pergunta da Luciana e depois eu emendo aqui com a pergunta que eu tinha programado. A Luciana fala o seguinte: olá, bom dia a todos. Pergunta para a Patrícia. Falando em segurança jurídica e considerando o exemplo do CMA do Reino Unido, que está implementando uma política regulatória para mercados digitais, como você vê a interação entre regulação e concorrência no setor e como o Brasil se posiciona a respeito? A pergunta dela é bem direta, e eu acho que dá só para emendar um outro ponto que era o que a gente tinha pensado aqui. A gente vê essa discussão entre regulação ex ante e regulação ex post, e ali tem basicamente uma discussão no meio, que é, será que o Consumer Welfare Standard, né, o padrão aí de bem-estar do consumidor, que é o que a gente tem aplicado desde a década de 70, 80, isso foi evoluindo ao longo dos anos. Tem uma crítica muito grande a esse padrão, e basicamente o que se propõe ali, muitas dessas regulações, talvez não todas, mas muitas das regulações, propõem um retorno um pouco anterior a esse padrão, vindo da Escola de Chicago, enfim, outras escolas posteriores, mas propõe um retorno para uma análise mais estrutural, talvez, de mercado. E muitos deles, inclusive, tentam definir algumas condutas, self-preferencing e outras que são comuns em mercados digitais, como condutas ilícitas de antemão, né, ex ante, sem uma análise específica de efeitos sobre o consumidor, sobre os efeitos daquela específica conduta. Como que você vê isso? Aí, unindo com a pergunta da Luciana, você acha que uma regulação ex ante para esses tipos de condutas é o melhor caminho? Você acha que não é melhor o ex post? O que você acha? O Welfare Standard, Consumer Welfare Standard, ainda aplicável, ultrapassado? Qual que é a sua visão sobre essas dicotomias? Luciana, se eu não tiver representado bem sua pergunta, você pode colocar no chat de novo, tá? Obrigada, Luciana, também pela pergunta. Eu acho que é um tema muito quente aí, né? Eu entendo que, sim, devemos manter o Consumer Welfare Standard e vejo interação, sim, entre regulação e concorrência, sempre com muito cuidado a regulação como barreira e como um pouco delicada em termos digitais, no sentido de que ela precisaria ser muito cuidadosa para dar conta do dinamismo, né? Então, muitas vezes, até para se passar uma regulação, todo esse processo, ele é moroso, e aí você chega numa regulação que pode dar conta de um determinado momento, mas quando o mundo tá tendo alterações tão rápidas, temo que ela possa se tornar inadequada rapidamente ou, em muitos casos, até impedir, de certo modo, a concorrência. Significa que a regulação sempre vai ser ruim? Né? Não necessariamente. Então, eu costumo falar ali do Open Banking, que me parece um tanto pró-concorrência. Mas é muito difícil dizer como o Brasil se posicionar a respeito, né? Porque eu acho que a gente tem muitas visões disso, e talvez
pode não ser uma visão única, né? Então, em alguns casos, pode fazer sentido que eu tenha ali algum tipo de regulação, e em outros não, né? O que também daria para eu colocar de forma mais geral? O que me parece é que então, em relação a estruturas, a gente se preocupar com tamanho, eu seria um pouco mais cuidadosa com visões dessa maneira, achando que sim, que a gente precisaria ver o caso concreto, se eu tenho ali, de fato, preocupações para a concorrência. O fato de eu ter preocupações com tamanho puramente, me parece só uma parte da questão, né? Então, talvez me afaste um pouco dessa visão de que ali, né, só o fato de eu ter grandes players em si seria uma preocupação concorrencial, né? O que eu vejo como preocupação? Entendo que o ex post tende a ser adequado, mas entendo que talvez precisemos de mais clareza para o ex post, para que a gente não tenha também aí preocupações, a própria aplicação da política antitruste dentro de um ambiente muito incerto, né? Aí imagino que talvez as empresas, né, sempre tento me colocar, né, vou vestir aqui a camisa da autoridade, vou vestir agora a camisa do empreendedor, do representante e do representado. Se eu estou lá querendo fazer uma startup ou no meu negócio, posso fazer isso? Não posso fazer isso? Né? Então, eu vou poder, mas o coleguinha não pode, ou eu não posso, mas o coleguinha pode. Porque, né, na não existência de clareza, isso pode, entendo, se tornar delicado, se tornar perigoso. E aí, às vezes, vejo até empresas que podem preferir uma regulação no sentido de ter mais clareza, né? Aqui, né, de forma livre, né? Não, a regulação vai ser ruim, mas pelo menos eu sei que vai ser desse jeito, né? Que me parece não o resultado ótimo, né? Mas para que esse não seja o resultado ótimo, me parece também que essa outra clareza aí na análise na aplicação ex post também é bastante relevante. Aí só talvez uma última pergunta sobre isso. Eu entendo que você trata sempre com muito cuidado todas essas afirmações, porque a gente está num terreno em que as certezas já são poucas para a autoridade, né? Imagina para as empresas. Você vê isso muito mais com uma regulação equisante, você vê muito mais como um ato do Congresso, uma legislação passada pelos legisladores, enfim, por todo o processo legislativo, ou você vê isso muito mais como talvez um guia da autoridade, uma experiência, algo que possa ter uma maleabilidade de linguagem? Porque uma regulação, uma lei, dificilmente ela traz maleabilidade de linguagem, ela pode trazer conceitos abertos, mas ela não é uma linguagem legislativa você dizer provavelmente, pode ser que é uma linguagem muito mais de guia, de roteiro. Qual dos dois você acha mais adequado para esse tipo de regulação que você está mencionando como uma regulação que traga segurança jurídica? E talvez eu nem chamasse ali de regulação em si, né? Me parece que algo mais leve, algo na linha de guias, por exemplo, ali a gente tem a nossa tentativa ali do guia para análise de condutas unilaterais, então, para trazer mais clareza para isso, trazer um padrão de análise mais claro
né, não engessado, porque esses mercados não permitem, de fato, ali um engessamento, mas algo que dê mais segurança, né? Então, algo na linha de guias manuais, assim, né? Não uma regulação ali mais stricto sensu forte. Perfeito. E acho que, desculpa, Ricardo, acho que aqui cabe bem a pergunta do Rafael Ferreira Costa aqui no Q&A, justamente tentando discutir se haver alguma tendência, ou até nessa linha de criar regras mais específicas, mais claras, se poderia, então, ser criado regras concorrenciais para setores específicos. Então, por exemplo, mercado financeiro, mercado de plataformas digitais, como Google e Facebook, educação. Então, se cada um desses setores poderiam vir a ter direcionamentos específicos. Sim, eu não entendi a pergunta em si. Então, a pergunta específica seria, então, haveria uma tendência de delimitar, separar a análise de casos e aplicação de critérios das regras concorrenciais por setores de mercados digitais? E aí os exemplos que ele coloca é mercado financeiro, mercado de plataformas digitais como Google e Facebook, setor de educação, dentre outros. Então, se você pegar e fosse definir, então, olha, a regra para o setor do mercado financeiro ou para meios de pagamento seriam essas específicas que poderiam vir a ser diferentes de regras para outros tipos de plataformas digitais, por exemplo. Vocês imaginam que poderia ter diretrizes, regras e critérios diferentes mirando os setores específicos? Talvez só uma intervenção, Patrícia, desculpa, talvez emendando aí com a pergunta do Rafael. Acho que uma das críticas que a regulação tem recebido, né, as ideias de regulação, é sobre a sua aplicação de forma horizontal para todos os setores, né? Então, talvez o que o Rafael esteja perguntando é se, talvez, análises específicas, estándares específicos para cada... E aí, Rafael, se eu estiver errado, mas se estándares específicos para cada um desses setores, talvez não seria uma saída inteligente aí para você vencer alguns problemas que para o mercado financeiro não seria aplicável, mas por uma plataforma X, talvez fosse aplicável. Talvez seja um pouco essa linha da pergunta do Rafael. Uhum. Entendo que sim, né? Voltando ali no Open Banking, me parece aí uma solução setorial focada ali no mercado financeiro e que pode inspirar, talvez, abordagens similares para outros mercados, com os seus devidos ajustes, né? Se viável e se de fato necessário, né? Então, eu seria a favor ali de flexibilidade, sim, e no caso de haver alguma coisa mais específica que fosse pensado ali naquele setor. Mas a minha visão, em geral, é a gente buscar não engessar demais a conta, né? Então, ter muito cuidado com as regulações, na verdade. A gente tem essa tendência mundial de busca de mais regulações. Eventualmente, isso até é um espaço interessante de oportunidade ali, de ter um mercado um pouco mais livre, que possa, um mercado um pouco sandbox ali também, né, para permitir ali eventuais desenhos, mas na identificação de uma necessidade de algo que ela seja cuidadosa e possivelmente mais setorial. Aí eu pensei numa imagem aqui que talvez seja dura demais, mas vou ser ousado o suficiente aqui para falar, né? Então, se houver a necessidade ali, em alguns casos, a regulação pode ser dura e a imagem que eu trago ali, né, é quase uma martelada, assim, né? Então, de repente, vira tudo isso daqui não pode. Então, se em algum caso for identificada a necessidade, não, aqui eu preciso mesmo de alguma coisa mais dura, que não seja ali uma martelada geral, né, mas que talvez seja pensado, não, aqui de repente eu preciso de algum toquinho aqui, de algo assim. Então,
Não sei, dessa forma aí, espero que não inadequada, eu possa responder. Ótimo. Não, perfeito. E até pegando um gancho tanto dessa discussão meio setorial, né, assim, de, enfim, tipos de mercado específicos, e também dessa discussão do ex-ante e do ex-post, né, Patrícia, eu acho que uma discussão que a gente viu acontecer no mundo inteiro, mas que o CAD acabou usando bastante, não sei se daria para chamar de bastante, acho que até isso seria uma pergunta para você, mas a gente viu o CAD fazendo uso, inclusive em mercados digitais, onde essa discussão se apresenta de forma marcada, de preventivas, né? Então, enfim, como não é propriamente uma regulação ex ante, porque, enfim, não é uma regra explícita estabelecida numa lei que diz você pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, mas é uma tentativa, né, de, como resposta à dinamicidade desses mercados, tentar colocar algum tipo de freio no desenvolvimento de determinadas condutas para que isso, enfim, a lógica é essa, né, previna efeitos muito deletérios, dado que esses mercados, por conta de tipping, etc., podem fazer isso muito, muito rápido. A minha dúvida é um pouco, porque acho que essa é uma questão difícil de responder, mas assim, o que você acha que é a medida para a utilização dessa ferramenta nesses mercados, né? Assim, óbvio, tem as medidas legais, que são fumus boniuris e periculum in mora, né? Assim, não tem por que você não aplicar se os próprios requisitos tiverem colocados, mas assim, você acha que faz sentido essa lógica de usar mais esse tipo de ferramenta, tendo em vista as características específicas desse mercado? Né, desses mercados, não sei se dá para chamar de um mercado só, enfim. Uhum. Eu entendo que sim, Marcela, tendo em vista esse dinamismo e o fato de que as nossas investigações de conduta unilateral, infelizmente, ainda estão muito numorosas, né? O que eu faço seguir de uma ressalva piscando, assim, né? Que de forma muito cuidadosa, né? Então, quando a gente desenhou a medida preventiva de iFood, por exemplo, né, é uma preventiva que em particular, eu vejo com bons olhos, né, eu entendo que a medida preventiva ela tem que ser muito cuidadosa, né, então, para me dar um pouquinho de tempo de análise para o caso, mas talvez, né, eu consegui ter esse tempo evitando um pouco aí os problemas que estão se desenhando. Eu vejo com preocupação não pode virar moda, né? Nesse sentido aí, de forma também descontraída aqui para todos. A medida preventiva, uma medida cautelar, é algo muito sério, a meu ver. Então, quando a gente estava falando ali dos instrumentos da autoridade, a minha visão é que o CAD tem muito poder, né, de fazer, e esse poder tem que ser utilizado de forma extremamente cuidadosa mesmo, né, para a gente não ter também o perigo reverso lá, né, e de forma consubstanciada, cuidadosa, né, então, entendo que sim, que as medidas preventivas são um instrumento relevante para mercados digitais, mas que o seu uso, a autoridade tem que exercer assim, esse cuidado bastante grande. A gente tem essa tentativa ali, pelo menos no âmbito da SG, de autorrestrição de cuidado. Tem um outro lado que me parece que pode ser uma externalidade positiva das medidas preventivas, que é a gente trazer celeridade para o caso, né? E aí, o que tem sido as nossas buscas de ganhar ritmo com isso, né? Então, ter mais foco nas nossas discussões, na nossa análise de conduta unilateral, para a gente não ficar na discussão de um caso, fazendo amplas reuniões, mas que a gente vá naquela linha mesmo, né? O
que é a teoria do dano, o que eu preciso elucidar de fatos, o que eu preciso ali de conjunto probatório, seja para afastar, seja para condenar. E com isso, ser mais rápido em particular, mas não somente nos mercados digitais. E aí, talvez, possa haver também um papel da comunidade toda, né, em nos ajudar nesse sentido, né? Vamos tentar aí estruturar bem as investigações em curso, né? A delimitação é essa, a forma como enquadro isso é essa, então, esses são os elementos que têm que ser elucidados. Estamos fazendo esse esforço ali internamente, ali pelo CAD, e ter essa visão aí também do outro lado, acho que pode ser útil para toda a comunidade. Não, perfeito. Acho que faz todo sentido e salvo engano, até uma das discussões que a OCDE vai fazer, não especificamente voltada para mercados digitais, mas é voltada para preventivas em geral, né? Agora em junho. Então também pode ser uma boa oportunidade, assim, para tentar entender, né, o que as outras jurisdições estão fazendo, muito nessa vertente também de cooperação, e acho que o IBRAC pode auxiliar também nessa linha de, enfim, tentar colaborar nesse processo de análise de critérios, né, verificação de como isso tem se dado em concreto e tudo mais. Então, desde já, acho que a gente fica à disposição para fazer esse papel, né. Mas vou mudar um pouquinho, não sei se muito de tema, mas só para trazer uma pergunta, Patrícia, que está no Q&A. Então, se quiser abrir lá, o Paulo colocou duas, mas na verdade aqui vale, acho que é a segunda, porque a primeira tinha acabado ficando incompleta. Mas acho que é um tema bem interessante, assim, que relaciona com essa questão das preventivas, mas de maneira geral, com condutas, né? Porque o que ele está dizendo aqui é que, enfim, tem essas propostas de desenho regulatório de intervenção relacionadas a mercados digitais. Isso, naturalmente, é muito forte em jurisdições como Europa, Estados Unidos, que focam nos grandes players, nas assim chamadas Big Techs e tudo mais. E que, enfim, tem uma especificidade, né, de economias em desenvolvimento em geral e do Brasil dentro desse grupo, de que muitas vezes as empresas relevantes para esses movimentos, inclusive de digitalização, não são necessariamente só as Big Techs, né? Podem ser players especificamente nacionais ou regionais. E aí a pergunta dele é como o CAD pode interagir com essas empresas, né? Assim, pensar essa especificidade regional e nacional dentro desse contexto. Mais players nacionais, como o CAD para interagir? Estou aqui só abrindo aqui o Q&A também para vir. Não, claro, é bem mais fácil ler a pergunta de fato do que eu ficar declamando a pergunta aqui. Obrigada, Paulo, pela pergunta. Acho que um ponto importante a gente tem o foco nas Big Techs, mas eu sempre tenho colocado também que o digital me parece ir um tanto além das Big Techs, né? Ali recebendo todas essas operações, ali, esse lado bom de a gente ter o tanto de operações notificadas, a gente vê cada vez mais isso. O digital não está apenas nas Big Techs, mas em diferentes setores, né? A criação de plataformas e tudo mais. E aqui nas economias em desenvolvimento, não são ali, talvez, as grandes internacionais, mas a gente tem esses players nacionais. Como que a gente poderia interagir com essas empresas? Entendo que a gente, em certa medida, já faz essa interação, né, porque elas acabam sendo clientes ali do CAD, né? Então, seja como representantes ou como representadas, a gente ouvir essas visões é sempre muito relevante e também entendo que as empresas, os players nacionais, e aqui deixa a porta aberta para trazer questões ali para o CAD que ajudem nessas eventuais discussões.
E para isso, entendo que o papel do DE possa ser extremamente relevante, né? O DE, que é o nosso Departamento de Estudos Econômicos, que trabalha bastante na parte de advocacia, pode fazer muito dessa interação, de receber questões que são relevantes para a concorrência e mereçam ser endereçadas, seja via regulação, seja via não regulação, né, seja via ajuste de normativas existentes, e que possam também trazer especificidades da nossa economia. A gente tem o esforço lá dos BRICS, por exemplo, em que a gente também vê realidades dos países BRICS, que é uma realidade diferente, para tentar identificar como toda essa discussão se aplica e como há especificidades que devam ser também levadas em consideração quando a gente pensa na nossa realidade específica. Não sei se respondi bem, se tiver um pouco vago, pode colocar novamente, por favor. Não, perfeito. Acho que, enfim, Paulo, se você quiser fazer alguma complementação, envia aí para a gente no Q&A ou no chat. Acho que está bem endereçado, sim. Ricardo, não sei se você queria fazer alguma pergunta de follow-up relacionada a essas questões institucionais, né? Até porque a Patrícia comentou essa questão do escopo da discussão das preventivas, né? Claro, eu acho que a Sil pode endereçar talvez essas perguntas, Sil. Não sei se... Então, agora acho que falamos bastante de como avançar nas análises e do ponto de vista mais da teoria, né, de o que levar em consideração em termos de conceitos, e aí avançando na discussão da preventiva. E agora eu queria retomar uma discussão que até já foi feita um pouco com outros representantes aqui do CAD, mas retomar essa discussão de organização interna da própria superintendência, né. Eles estão crescendo, os casos de mercados digitais têm crescido muito em número, né, e até de complexidade, porque de fato a gente tem olhado, tenho visto que a gente tem olhado esses casos com cada vez mais profundidade e complexidade, né, levando em consideração todas as complexidades. E a gente percebe que tem uma concentração desses casos na CGA 1 e na 2, né, alguns na 2, mas principalmente na 1. O que poderia levar a uma especialização dessas duas coordenadorias em casos de mercados digitais. Então, a gente queria entender se realmente tem um movimento intencional nessa direção de realmente tornar essas coordenadorias mais especializadas, ou de criar uma coordenadoria separada especificamente para mercados digitais. Enfim, só começar com essa pergunta, depois mais alguns desdobramentos aqui. Joia. Não tem essa busca em si, a forma como a gente tem dividido, de fato, temos concentrado muitos casos de digital na 1, e muitas questões ligadas a digital estão também na 2, porque a gente entende que o mercado financeiro, né, tá bastante dentro dessa temática. E o que a gente busca, de certo modo, é a especialização de alguns técnicos em determinados setores, para que a gente tenha um pouco de ganho de escala e ganho também, né, a pessoa já investigou bastante aí desse mercado em determinado caso, e isso pode ter ganhos para os outros. Mas a busca de compartilhar os conhecimentos de digital, né, quando a gente faz os nossos workshops de treinamentos, eles também são gerais para todas as coordenações, porque, como eu falei, a nossa visão é que a questão digital, ela se espalha por toda a economia. Então, para que todos os técnicos estejam também atentos a essas dimensões, por mais que o foco deles possa ser, né, indústria de base, por mais que possa ser aí um outro setor tradicionalmente mais brick and mortar, estar por dentro dessas discussões vai permitir ao técnico identificar questões relevantes, que talvez a princípio não sejam tão claras, né?
Então tem essa busca de que a equipe toda esteja, assim, ligada ao digital, em particular também a 5, né, que acaba recebendo aí todos os setores da economia. Né, mas então, sim, estamos com concentração de casos na 1 e na 2, e com isso, naturalmente, uma certa especialização dessas duas, mas que não tem como intuito deixar restrita a elas, né? Então, que a SG inteira esteja bem atualizada em questões de como lidar com casos digital, com aspectos digitais. Não, perfeito, acho que faz todo sentido, né? Você vai das economias de escala quando tem o caso correlato, mas sem perder de escopo, tendo todas as coordenadorias atuando com o tema digital também, né? E aí, focando mais na atuação do próprio DE... Eu estou vendo aqui uma pergunta interessante que veio do Mauro, talvez valha a pena a gente endereçá-la. Claro, acabei de ver também aqui. Então, o Mauro trouxe essa questão que você está lendo, né? Mas essa especialização pode criar donos das matérias, dos tópicos? Eu acho que é uma preocupação extremamente relevante, Mauro, e é uma preocupação que eu sempre coloco também quando a gente pensa em estrutura da SG, né? Então, agora temos um superintendente que é uma notícia que entendo que boa, né? Que traz aí segurança também para todos, e então essa preocupação eu sempre coloco não só aí para casos específicos, mas como um todo. Então, eu falo ali de fechamento de mercado. Então, como que é um desenho da autoridade que não dependa ali de uma pessoa específica, né? Então, que esse conhecimento não esteja todo concentrado em uma pessoa, ou que a definição daquela matéria esteja ali só em um. Então, eu busco sempre que possível, já deixando claro que muitas vezes não é, né, essa busca de trazer mais resiliência à superintendência. Então, a gente teve agora com o Covid, a tentativa de ter 2 servidores por ato de concentração, porque passamos por uma preocupação muito grande, já ali no fim da instrução, o técnico, né, ficar doente, e a gente não conseguir tratar adequadamente o caso. Então, 2 pessoas, por caso, 2 pessoas olhando para a matéria, a gente já reduz essa possibilidade, né, de donos. O olhar ali de 2 coordenações aí, né, pelo menos mais focado da 1 e da 2, também permite essa interação e essa busca, mas essa é uma preocupação muito minha também, quando a gente olha isso também, eu sempre penso em acompanhamento de decisão. O acompanhamento de decisão, ele é muito longo, e ele tem minúcias que acontecem, né, ao longo do histórico ali, de todo o acompanhamento. Como que a gente não perde isso? Então, a gente tem pelo menos 2 pessoas com esse histórico, para que, se uma sai, a outra consegue manter, né, essa história viva no CAD, e já ter um segundo. Então, que é essa busca aí de não ter dependências de pessoas específicas e não ter donos de matérias. Perfeito. Bom, Mauro, se quiser complementar algum ponto, fique à vontade aqui no Q&A. Patrícia, agora emendando um outro assunto focado agora na própria atuação do DE. A gente tem visto que ele tem tido participação importante em alguns casos, e aí queria ver da sua avaliação, em que momento você imagina que o DS tem algum momento da instrução, da investigação, se tem algum tópico, qual seria a atuação mais apropriada do DS, seja com a superintendência ou interagindo com o tribunal? Me parece que a gente tem bastante espaço para ter mais interação com o DE, muito no âmbito de conduta unilateral, justamente nessa parte de
trazer os insumos para a gente testar as nossas hipóteses, né? Então, eu tenho uma teoria do dano. Essa teoria, ela é corroborada pelos fatos ou não, né? Como que eu desenho o modo como eu vou testar essa teoria? Então, eu entendo que o DE tem um papel muito grande nisso. Até uma ideia que tem passado pela minha cabeça, que eu coloco aqui também de forma muito livre, entendo que poderia até haver grandes ganhos de a gente ter um espaço físico mais próximo. Hoje, quem passa lá fisicamente pelo CAD sabe que a SG está no andar e o DE está no outro, né? Mas a gente tem discussões muito ricas ali no cafezinho mesmo. Então, trocar uma ideia de um caso, eu estou preocupada, como que eu vou tratar essa integração vertical, como que eu vou examinar essa conduta. Então, ter essa aproximação para que a gente possa ter mais análises quantitativas me parece extremamente relevante. Então, o momento, acho que você fez uma pergunta de em que momento também, né? Em termos de atos de concentração, a minha tentativa era o quanto antes, porque quando eu estava ali no DE, às vezes a gente tinha essa dificuldade. Quando o DE entra, o caso já está muito avançado, né? Então, quando o técnico acompanhou desde o começo, ele consegue ali fazer uma análise melhor. Mas são muitos casos e nem sempre dá para saber. Então, a gente passa ali por restrições de equipe, mas como direcionamento, entendo que haja essa busca. Não, entendido. E aí, indo para a relação com o tribunal agora, você entende que acontece na prática, entende que deveria existir uma discussão, um alinhamento com o tribunal de alguma forma diferenciada da complexidade desse tipo de mercado, por vezes não tem uma jurisprudência já clara, por vezes é uma análise muito caso a caso, com critérios um pouco mais difusos. Você enxerga algum desafio a mais ou alguma necessidade de se fazer uma interlocução diferenciada para casos de mercado digitais? Eu entendo haver um espaço grande para melhoria das interações com o tribunal, e acho que essa interação maior seria um tanto benéfica para compartilhamento das visões e teve até algo que foi discutido no Merger Workshop da ICN, foi uma frase que eu gostei muito e que falava, era assim, né, one team, different decision makers. Um time, diferentes tomadores de decisão. Então, a gente ter esse CAD que pensa como um time, que contempla as diferentes visões, e é por isso que a gente tem um órgão colegiado e com diferentes instâncias, mas que possa aí, aproveitando essas diferentes frentes, todos os técnicos, toda a instrução que é feita, usar esse conjunto todo para mais efetividade dessas ações. Entendo haver um espaço rico e proveitoso para isso. Não, ótimo, é sempre bom ter bastante alinhamento, né, para as decisões serem menos surpresas, né. Bom, a gente avançou 5 minutinhos do tempo, queria devolver aqui para o Ricardo e talvez encaminhar para os últimos pontos de debate, se você tiver mais uns minutinhos aqui para ficar com a gente e dar a chance aí do pessoal fazer os últimos comentários. Bom, Patrícia, se a gente puder avançar então 5 minutinhos, acho que tem só um último tópico, na verdade, que a gente imaginou aqui, relacionado a mercados digitais, que talvez seja muito sensível e que talvez tenha sido feito por várias autoridades no mundo, que é sobre essa cooperação internacional, né? A gente tem visto várias autoridades trocando figurinhas, na verdade, sobre esses casos, e é o que você mencionou um pouquinho, algum dos tópicos você mencionou, até como um critério que chama a atenção do CAD quando você vê várias autoridades lidando com um determinado caso e a forma como elas têm encarado esse caso, para determinar se há ali alguma preocupação, se o CAD deveria olhar com mais detalhes ou não. Atualmente,
o CAD tem feito alguma interlocução diferenciada com essas autoridades, e você pode dizer com quais autoridades o CAD tem feito uma interlocução em relação a esses casos? Nós temos a cooperação internacional, eu vou me resguardar aqui o direito de resguardar as outras autoridades também, né, que são os nossos interlocutores, mas às vezes essas interlocuções são de casos que acabam não sendo examinados pelo Brasil, ou que estão sendo examinados por outro lugar, ou porque é multijurisdicional e, de fato, vamos analisar em conjunto, né? Mas essa cooperação é ampla e bem vista pelo CAD. E ampla no sentido, né, de a gente buscar ali diferentes interlocutores. Ótimo. Um segundo ponto que a gente pensou, e na verdade a gente ouviu recentemente, acho que nessa reunião que a gente comentou do Guilherme no Comitê de Economia, ele mencionou sobre a participação do CAD na atualização do caderno dos BRICS sobre mercados digitais. A ASG está participando junto com o DE nessa atualização? Vocês estão interagindo? Como é que está isso aí dentro? Você pode contar um pouco para a gente? Sim, participamos disso. No primeiro relatório, eu estive bastante à frente desse processo, né, fazendo ali de forma mais próxima a interlocução, inclusive com as outras autoridades. Depois da SG, isso ficou um tanto mais desafiador, né, mas continua ali junto com o DE. Já tem um trabalho relativamente avançado e que vai na linha também de atualizar um pouco daquele relatório inicial, tratando de casos mais recentes. Aquele relatório inicial, estou falando aquele dos BRICS, das autoridades, né? Então, continuamos interagindo, mas com o DE tocando, executando, assim, né? Um pouco da forma como a gente tem feito também com diferentes questões, aí o acompanhamento de mercado, né, como pensar aí eventuais mudanças de threshold, então, nessa parceria. Ótimo. E um último ponto é sobre como o CAD tem influenciado outras autoridades, né? O CAD sempre, principalmente na América Latina, o CAD sempre teve uma posição muito destacada como autoridade de referência para outras autoridades e outros nichos ali de discussão, de truche, e obviamente que para mercados digitais, talvez muitos deles até esperem ou contactem o CAD ou estejam de alguma forma olhando para as decisões do CAD a esse respeito. E não só também a América Latina, mas outros países da Ásia, BRICS, África, a gente sabe que muitas autoridades têm um relacionamento relativamente bom e se referenciam no CAD para essas decisões. Aí uma pergunta mais olhando para frente, né? Como vocês têm pensado, e desculpa, só um ponto antes, o CAD tem desenvolvido um know-how sobre esses mercados, o CAD tem decisões já em vários casos, tem lançado cadernos, como a gente comentou, tem feito eventos, tem discutido isso em vários fóruns de debate, mas eu não sei se há um plano específico do CAD para influenciar, talvez influenciar não seja a melhor palavra, mas para de alguma forma disseminar know-how, conhecimento, discutir isso com outras autoridades que veem o CAD como referência. Vocês têm algum planejamento em relação a isso? O CAD tem um projeto, tem alguma coisa em andamento com relação a esse ponto? Ser um player relevante internacionalmente no desenho e na evolução da política de concorrência é um dos objetivos estratégicos do CAD, sim, né? Então, para isso, por exemplo, a gente tem a participação nesses múltiplos fóruns, né? Agora a gente teve um Merger Workshop da ICN, tivemos aí mesas de digital também, temos aí a participação OCDE, a participação no Fórum dos BRICS, também uma cooperação relevante com o UNCTAD e bilateralmente com diferentes países. Então, entendo que muito dessa, você usou a palavra influência ali, né? Acho que a gente busca trazer por meio
dos nossos escritos, então as publicações, muitas vezes autoridades nos procuram e nós, né, enviamos aí esse material, às vezes apontando jurisprudência própria, com a participação nos fóruns internacionais, ali por meio de palestras e debates também, e de forma mais ampla, talvez também em fóruns internacionais como a OCDE. Não, enfim, Patrícia, queria agradecer sua participação aqui. A gente já está caminhando aqui para o final dessa conversa. Eu não sei se tiver algum ponto adicional que talvez você queira falar sobre o CAD, sobre a participação. Não sei se a gente deixou passar alguma coisa relevante que você queira comentar. Então, vou abrir esse último espaço aqui também. Se tiver alguma última pergunta, a gente não tem mais muito tempo, só porque a gente vai ter agora uma reunião rápida, e tem um grupo que a gente está formando aí, então aqueles que puderem aguardar, seria interessante ouvir. Mas deixa eu só abrir para você, Patrícia, só para talvez fazer aí os final remarks dessa conversa. Joia. Agradeço novamente aí a todos, agradeço também a parceria aí com o IBRAC, deixo as portas abertas sempre, eu coloco os challenges aí, os desafios que o CAD tem também, e entendo que o IBRAC muitas vezes possa também cooperar conosco na solução desses desafios para a gente melhorar o antitruste brasileiro. A Marcela falou aí da questão das medidas preventivas, né, todas essas contribuições são muito bem-vindas. Agradeço novamente a todos também. Vou passar só para o Ricardo, talvez para fazer um último fechamento. Ricardo, se você puder talvez fazer as últimas palavras, só lembrando aí que aqueles que são do grupo conseguirem ficar mais um pouquinho, deixa eu passar rapidamente aqui só alguns projetos do grupo para vocês saberem. Maravilha, Mota. Bom, bem rapidamente, então, só em nome do IBRAC, em nome do Comitê de Concorrência do IBRAC, agradecer a Patrícia mais uma vez pela disponibilidade, acho que foi ótima a conversa, sempre muito importante, a gente do IBRAC valoriza muito, a comunidade antitruste toda valoriza muito essa troca de ideias, esse diálogo, essa interação, né, acho que a transparência, e num tema muito desafiador por si, e acho que ainda mais desafiador nesse formato de bate-papo, né, porque um assunto dos mercados digitais traz inúmeros desafios, né, e que que as respostas nem sempre podem ser dadas de bate-pronto, porque preciso fazer considerações sobre, né, as questões todas envolvidas, né. Então, obrigado por ter aceitado esse desafio de conversar conosco sobre esse tema, nesse formato, né, foi realmente muito bom ouvi-la e ouvir todos, né, toda essa discussão. Muito obrigada a todos. E conte conosco para as cooperações, né, e outras atividades que o IBRAC possa contribuir. Conte com nossos braços também, né, trabalhos e coisas, papers, enfim, a gente está à disposição. Perfeito. Muito obrigada. Bom dia a todos.